25 Assim como Jean Piaget, Emília também acredita que as crianças possuem um papel ativo em seu aprendizado, construindo o próprio conhecimento. Emília defende a ideia de que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social, na escola ou fora dela. Neste processo, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é muito variável. As crianças são capazes de aprender determinadas letras ou sons e a própria escrita, mesmo sem terem estímulo ou serem ensinadas. Elas também revelam em quanto tempo isso ocorrerá. Descobertas foram feitas com estudos em golfinhos que se assemelham à porção cerebral da criança e se desenvolve quando está escrevendo ou quando está lendo. Ler e escrever são apenas decodificação de códigos, assim alfabetizar é uma descoberta com tempo determinado. Resposta: A construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social, na escola ou fora dela. Neste processo, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é muito variável. Descreve corretamente a visão de Emília Ferreiro sobre o processo de aprendizado da leitura e da escrita. Segundo Ferreiro, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social, na escola ou fora dela. Neste processo, a criança passa por etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é muito variável. 26. De acordo com a teoria exposta em Psicogênese da língua escrita, toda criança passa por fases até que esteja alfabetizada. São elas: A. Pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. B. Pré-silábica, silábico-alfabética e alfabética. C. Pré-silábica e alfabética. D. Ré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. Resposta: A. Pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. Essas são as 4 fases identificadas na teoria da psicogênese da língua escrita. Pré-silábica. A criança ainda não compreende a relação entre letras e sons e utiliza desenhos ou símbolos não convencionais para representar palavras. Silábica. A criança compreende que há uma relação entre as letras e os sons, mas associa cada letra a uma sílaba, muitas vezes criando sílabas inventadas. Silábico-alfabética. Nesta fase, a criança combina a compreensão de sílabas com letras, começando a utilizar letras corretas em algumas partes das palavras, mas de forma mista. Alfabética. Nesta fase, a criança compreende completamente o princípio alfabético e consegue ler e escrever de acordo com as convenções da língua. 27. Das opções abaixo, qual se refere à fase alfabética? A. A criança não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada. B. A criança interpreta a letra à sua maneira, atribuindo o valor de sílaba a cada uma. C. A criança mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. D. A criança domina, enfim, o valor das letras e sílabas. Resposta: D. A criança domina, enfim, o valor das letras e sílabas. A fase alfabética é caracterizada pela compreensão da relação entre letras e sons, o que permite à criança dominar o valor das letras e sílabas, conforme descrito por Emília Ferreiro e Anna Teberoski em Psicogênese da língua escrita. 28. Ferreiro esquematiza algumas propostas fundamentais sobre o processo de alfabetização inicial, baseado em suas experiências com crianças. Observe as alternativas abaixo e marque a que não pertence ao esquema citado. A. Desde o início, inclusive na pré-escola, se aceita que todos na escola podem produzir e interpretar escritas, cada qual em seu nível. B. Permite-se o acesso à escrita do nome próprio somente quando tiver na fase alfabética. C. Permite-se e estimula-se que a criança tenha uma interação com a língua escrita, nos mais variados contextos. D. Restituir à língua escrita seu caráter de objeto social. Resposta: B. Permite-se o acesso à escrita do nome próprio somente quando tiver na fase alfabética.
Emília Ferreiro não propõe que o acesso à escrita do nome próprio seja permitido somente quando a criança estiver na fase alfabética. Pelo contrário, ela defende que a criança deve ter contato com a escrita desde cedo, inclusive com a escrita do próprio nome. 29. Nenhum nome teve mais influência sobre a educação brasileira nos últimos 30 anos do que o da psicolinguista argentina Emília Ferreiro. A divulgação de seus livros no Brasil, a partir de meados dos anos 1980, causou um grande impacto sobre a concepção que se tinha do processo de alfabetização, influenciando as próprias normas do governo para a área, expressas nos A. Plano Nacional de Educação, PNE. B. Regimento Escolar, RI. C. Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. D. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Resposta. C. Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. A divulgação dos livros de Emília no Brasil, a partir de meados dos anos 1980, causou um grande impacto sobre a concepção que se tinha do processo de alfabetização, influenciando as próprias normas do governo para a área, expressas nos parâmetros curriculares nacionais. 30. Sua trajetória como educadora e formadora de professores é marcada por feitos importantes para a história da educação no Brasil. Foi uma das autoras dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, de língua portuguesa, consultora do Ministério da Educação, MEC, e supervisora pedagógica na elaboração e na implementação do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, PROFA. No livro Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, discutiu a diferença entre os processos que dão nome à obra. Escreveu também a apresentação de psicogênese da língua escrita. Por Beatriz Santomauro. Santomauro refere-se a A. Ana Taberoschi. B. Magda Soares. C. Thelma Vez. D. Emília Ferreiro. Resposta. C. Thelma Vez. Thelma Vez é uma das autoras dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, de língua portuguesa, foi consultora do Ministério da Educação, MEC, e supervisora pedagógica na elaboração e na implementação do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, PROFA. Além disso, ela é autora do livro O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. 31. Cipriano Carlos Lucchesi é um dos nomes de referência em avaliação da aprendizagem escolar, assunto no qual se especializou ao longo de 4 décadas. Nessa trajetória, que começou pelo conhecimento técnico dos instrumentos de medição de aproveitamento, o educador avançou para o aprofundamento das questões teóricas, chegando à seguinte definição de avaliação escolar: um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Portanto, segundo essa concepção, a avaliação são apenas instrumentos de classificação e seleção, que não contribuem para a qualidade. B. A avaliação é constituída de instrumentos de diagnóstico, que levam a uma intervenção visando a melhoria da aprendizagem. C. É ato de examinar classificatório e seletivo. D. É um ato de corrigir provas e contar pontos para concluir se o aluno será aprovado ou reprovado. Resposta. B. A avaliação é constituída de instrumentos de diagnóstico, que levam a uma intervenção visando a melhoria da aprendizagem. A avaliação é constituída de instrumentos de diagnóstico, que levam a uma intervenção visando a melhoria da aprendizagem. Isso está de acordo com o gabarito da banca, pois está alinhado com a concepção de Lucchesi, que vê a avaliação como um meio para melhorar a qualidade da aprendizagem. 32. Segundo Ana Taberoschi, um ambiente alfabetizador é a. Aquele em que há uma cultura letrada, com livros, textos digitais ou em papel, um mundo de escritos que circulam socialmente. B. Apenas letras e símbolos. C. Alfabeto num varal, perto dos alunos e na altura deles, somente no início do ano. D. Aquele decorativo, que não pertence à circulação social. Resposta. A. Aquele em que há uma cultura letrada, com livros, textos digitais ou em papel, um mundo de escritos que circulam socialmente. Segundo Ana Taberoschi, um ambiente alfabetizador é aquele em que há uma cultura letrada, com livros, textos digitais ou em papel, um mundo de escritos que circulam socialmente.
Isso significa que o ambiente alfabetizador não se limita apenas à presença de letras e símbolos, mas envolve uma cultura de leitura e escrita que é socialmente compartilhada e valorizada. 33. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o foco em língua portuguesa é formar para os diversos usos da linguagem e para a participação na sociedade de forma crítica e criativa. Uma das maiores mudanças da BNCC para o componente. Os campos de atuação têm, praticamente, a mesma importância dos eixos temáticos na organização dos objetivos e habilidades que devem ser desenvolvidos durante todo o ensino fundamental. De forma geral, sua principal contribuição ao documento é demandar protagonismo dos alunos, mesmo os de anos iniciais, deixando bem clara a necessidade de contextualizar as práticas de linguagem. Para isso, a base leva em conta os campos, exceto a. Da vida cotidiana. b. Das práticas de estudo e pesquisa. c. Da vida pública. d. Da vida elegante e literário. Resposta. D. Da vida elegante e literário. A BNCC não lista vida elegante e literário como um dos campos de atuação para o ensino de língua portuguesa. Embora a literatura seja um componente importante do ensino de língua portuguesa, ela não é considerada um campo de atuação na terminologia da BNCC. 34. A organização curricular proposta pela BNCC, Brasil, 2017, se configura em 5 campos de experiências que integram e articulam as ações cotidianas na educação infantil. Em observância ao quadro que compõe os campos de experiências e seus conceitos centrais, a que campo pertence o conceito autonomia? A. O eu, o outro e o nós. B. Corpo, gestos e movimentos. C. Traços, sons, cores e formas. D. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Resposta. A. O eu, o outro e o nós. O conceito de autonomia está inserido no campo de experiência o eu, o outro e o nós. Este campo de experiência tem como objetivo desenvolver a identidade e a autonomia das crianças, promovendo a interação e o respeito ao outro. 35. A estrutura do documento curricular para Goiás assemelha-se à BNCC, pois a. Valoriza e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. B. Mantém a apresentação da educação infantil ancorada em direitos de aprendizagens e desenvolvimento, campos de experiências e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, e do ensino fundamental em áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e componentes curriculares, língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, ciências da natureza, história e geografia. C. Valoriza a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. D. Baseia em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e do outro. Resposta. B. Mantém a apresentação da educação infantil ancorada em direitos de aprendizagens e desenvolvimento, campos de experiências e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, e do ensino fundamental em áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e componentes curriculares, língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, ciências da natureza, história e geografia. Ele descreve corretamente a estrutura do documento curricular para Goiás, que segue a mesma estrutura da BNCC, com a educação infantil ancorada em direitos de aprendizagens e desenvolvimento, campos de experiências e objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, e o ensino fundamental em áreas de conhecimento e componentes curriculares. 36. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional.
A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são: A. O eu, o outro e o nós. B. Conhecer-se e explorar. C. Escuta, fala, pensamento e imaginação. D. As interações e a brincadeira. Resposta: D. As interações e a brincadeira. Esta resposta está de acordo com o gabarito da banca, pois esses são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na educação infantil, conforme estabelecido pelas diretrizes e estudos sobre o tema. 37. Na primeira etapa da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeira, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece quantos campos de experiências? A. 3 campos de experiências. B. 6 campos de experiências. C. 5 campos de experiências. D. 2 campos de experiências. Resposta: C. 5 campos de experiências. Assim, são 5 campos de experiências considerados na BNCC. O eu, o outro e o nós. Corpo, gesto e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 38. Em 2017 foi homologada pelo então ministro Mendonça Filho, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Nela estão previstos 6 direitos para garantir a aprendizagem na educação infantil. Marque a alternativa que não faz parte desses direitos. A. Conviver. B. Brincar. C. Alfabetizar. D. Explorar. Resposta: C. Alfabetizar. O item alfabetizar não está de acordo com a BNCC, pois não é um dos 6 direitos previstos para garantir a aprendizagem na educação infantil. 39. Em observância à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, pode-se afirmar, exceto: A. As aprendizagens essenciais devem assegurar a todos os estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. B. É um documento de caráter resolutivo que determina normas e diretrizes educacionais e por si só altera o quadro de desigualdade ainda presente na educação básica do Brasil. C. É um documento de ordem normativa que estabelece como deve ser o currículo de toda a educação básica. D. Tem como objetivo superar a fragmentação das políticas educacionais no país e fortalecer o regime de colaboração entre as 3 esferas governamentais. Resposta: B. É um documento de caráter resolutivo que determina normas e diretrizes educacionais e por si só altera o quadro de desigualdade ainda presente na educação básica do Brasil. A BNCC é um documento normativo que estabelece diretrizes para a educação básica, mas não tem o poder de, por si só, alterar o quadro de desigualdade na educação. 40. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento. Quais são elas? A. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. B. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ciências tecnológicas. C. Filosofia, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ciências tecnológicas. D. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e inglês. Resposta: A. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A BNCC estabelece que o ensino fundamental deve ser organizado nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso.